Bora, beleza. Então tá, vamos falar sobre Perfeito. planejamento de viver de renda através de uma planilha que a gente tem aqui. Então, eu vou compartilhar já a tela aqui com vocês, sendo bem objetivo e bem prático. Na verdade, o nome dessa planilha é Plano do Milhão, tá? E nessa planilha aqui, o que que eu vou discutir com vocês? É uma planilha de projeção de resultados, tá? Então, nela, ao final aqui da call, eu vou, inclusive, poder compartilhar essa planilha depois com vocês, para vocês terem essa planilha aí, poderem utilizar com vocês, bem entender, para fazer o planejamento individual de vocês, tá? Mas na prática aqui, ó, o que que a gente tem nessa? A gente tem, primeiro, a base dos inputs para a gente poder colocar, e aí, automaticamente, dos inputs que a gente colocar, de perguntas que ele fizer, vai dar um painel de resultado ao longo dos anos que a gente tem, tá? Quando a gente fala de viver de renda, a gente fala de o capital trabalhar para a gente. Então, quando a gente vê isso, primeira coisa que se tem, deixa eu ver aqui se eu consigo maximizar minha tela, tela cheia, pronta. A gente fala de como fazer isso, né, dentro de um planejamento. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça aí é que você coloque qual é hoje o teu custo de vida. Se você já fez essa conta, ou se você sabe, ou minimamente se você não fez, coloca aí hipoteticamente, tá? Ou então o valor que você ganha hoje para você poder ter uma base. Quanto você ganha hoje do teu salário, do teu trabalho, que mantém tua vida. Primeiro ponto. Anotou isso aí? Quer anotar aí, dá um joinha aí para mim, para poder saber. Anota aí para você, tá? Individual. Não precisa botar no chat nem nada, é o teu valor individual, tá? Diego, meu valor é X, que eu preciso ter para não precisar trabalhar para poder ter a vida que eu tenho hoje. Todo mundo colocou? Eu não consigo ver o chat. Ah, agora vai aparecer aqui. Vamos lá. Respondam aqui, tá, pessoal? Como é mais íntimo hoje, tem pouca pessoa, a gente vai conversar mais, beleza? Beleza, Luciano deu ok, o César sim, iPhone sim. Quem é você, iPhone? Me fala quem é você, porque eu te chamo pelo nome também. Falta só quem? Só a Valéria, né? Mas a Valéria, ele tá no carro dirigindo, beleza. Ah, Ronisa. Tá bom, Ronisa. Maravilha. Então tá, beleza. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto agora que eu quero que você faça, também não sei se você já fez, é que você bote o teu valor do sonho, né? Qual é o valor que você gostaria de ter, de viver de renda, não para manter o teu padrão, mas ter o padrão que você deseja? Poder conquistar a casa que você quer, poder conquistar o carro, poder talvez ter uma viagem internacional ou dar uma condição melhor para tua família. Que valor é esse, né? Então coloque esse valor aí e anote. Anote esse valor. Ah, Diego, meu valor é esse, X. Quando vocês anotarem, deem um ok aqui também, para eu poder saber que todo mundo fez, tá? Para poder avançar. Não é o valor para comprar a casa, o carro no mês, não, tá, pessoal? É que vai te dar a condição de poder fazer isso, tá? Eu chamo esses dois valores geralmente de valor da dinheiro da paz e dinheiro da felicidade. A primeira coisa que eu fiz com o Lincoln quando a gente foi ser sócio, eu falei, cara, qual é o teu dinheiro da paz e teu dinheiro da felicidade? O dinheiro da paz é o dinheiro que mantém hoje, né, as contas pagas, o padrão de vida atual, e o dinheiro da felicidade é o que vai garantir os sonhos, né? Pra gente poder ter. Então, show de bola. O César já deu ok ali, o Luciano também. Maravilha. Falta só a Ronisa. A Valéria tá dirigindo. A Valéria já tá ligada aí, já para ela poder ter essa anotação. Acho que ela tá dirigindo. É no trânsito. Ronisa, tudo certo aí? Ou tá difícil ter esse valor?
Ok, pronto, beleza, chegou. Maravilha. Vamos lá. Então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Nessa planilha, é a gente colocar o input aqui, tá? Desse, desse padrão aqui, para vocês poderem entender. Então, o primeiro ponto, primeiro é o primeiro aporte, né? Que está R$ 10.000, por exemplo. Qual é o valor que você vai iniciar o projeto? Ah, Diego, eu vou iniciar com 20 mil. Ah, não, vou iniciar com 50 mil, tá? Então, você vai definir. Então, vamos supor aqui, a pessoa vai iniciar ali com 10 mil, que é o mínimo, tá? Mais ou menos 10 mil. Vai dar US$ 2.000, vai dar um pouquinho mais. 10.200, mais ou menos por aí. Então, vamos botar 10 mil. Só que quando a gente pensa que uma pessoa está iniciando com 10 mil, logicamente, para ela poder acelerar o planejamento de vida, de viver de renda, ela precisa ter aportes mensais, né? Ela precisa ter um compromisso de acelerar esse processo, que é um compromisso mensalmente de aportar para poder aumentar esse volume. Entenda, quanto maior o volume que você tiver, maior vai ser o resultado de em número em percentual. Se eu tenho R$ 100.000 e no mês a gente faz e fica ali, para mim, cliente, 3%, eu fiz 3% de 100 mil, R$ 3.000. Já uma pessoa que tem 10 mil, ela fez R$ 300, ok? Se eu fiz 10%, eu fiz R$ 10.000 por 100 mil. A pessoa que tem 10 mil fez R$ 1.000, ok? Então, se eu vou aportando, cada mês eu vou aumentando esse volume. Então, vamos supor aqui que por mês você vai aumentando aí, botando R$ 2.000 por mês, tá? Eu vou ter um compromisso ali de botar R$ 2.000 por mês, tá? Beleza, R$ 2.000 por mês. O retorno nominal médio aqui que a gente vai trabalhar em cima, vamos botar um retorno aqui que a gente vai ter uma média de 60% ao ano. Lincoln, qual o retorno que eu posso chutar aqui por ano nosso total para depois eu calcular 70% e colocar ali Retorno ao ano, ao ano? cara, bota 60, 5% ao mês em média. 60, tá. 60% vezes 0,7 dá 42%. Tá? Vou botar já o que vai ficar aqui, né, de resultado para vocês, tá? Para ser bem realista, ok? Qual o período? Vou botar uma aplicação de período de 5 anos, ok? Para a gente poder ver 5 anos. Então tá, quando eu preencho esses primeiros aqui, contando que, somente que, todos os meses você vai ter esse compromisso, ok? Se você furar um mês, esse número já não funciona, já não faz sentido. Então, coloque um valor que você vai ter o compromisso de todo mês, que já vai estar pagando ali. É o boleto que você vai estar pagando, tá? Para você poder estar portanto aumentando esse capital, ok? Então, quando você vem aqui e coloca esse valor, e você vem para, vamos botar aqui, R$ 1.000, vai ser bem, bem, bem pé no chão. E a gente vem para painel, quer dizer o quê? Que dos 10 mil que você iniciou, botando R$ 1.000 todo mês, você, no final disso tudo, você teve um patrimônio em 5 anos de R$ 223.324. Ou seja, você alcançará, se você continuar assim, R$ 1 milhão em abril de 2023, 2033, tá? Então, mais ou menos daqui a 9 anos, você alcança o primeiro milhão com esse aporte inicial e o ganho em juros de 153 por R$ 1.000, tá? Isso em 5 anos, ok? Só que, quando a gente olha isso, a gente olha o quão a gente conseguiu fazer de R$ 10.000 se tornar algo praticamente exponencial, né? 2.000%, né, de crescimento. E aí a gente vai ver aqui do lado, olha que interessante, quanto a gente aportou
e quanto a gente fez de juros. Ou seja, ao longo dos 5 anos, pessoal, você, desse valor aqui de 223 mil, você só teve 31% disso, que foi o que você aportou. 68% foi tudo a rentabilidade que a gente fez dentro da Kairos Funds. Olha que poderoso isso aqui. Ou seja, 153 mil foi o que você ganhou de juros, tá? Então, você vai vendo aqui, ó, no primeiro ano aqui, por exemplo, de 10 foi para 79, terminou o ano 79. Segundo ano, você já foi para 110, depois 144, 181, 220, né? Até você chegar aqui no meio para 223, tá? Nos 5 anos. Então, todo mundo está entendendo aqui? Está tendo clareza aqui? Por quê que a gente teve o nosso resultado? Diego, e se fosse no mercado tradicional? Que você tem ali 10, geralmente 8% ao ano, né? Vamos botar um melhor dos melhores, né? Que você tem ali um 1% ao mês, que seria 12%, que é o melhor do melhor do melhor do melhor. De 223, você teria em 5 anos 98. Ou seja, é menos da metade, tá? Então, e você só iria fazer 1 milhão, em vez de você fazer em 2033, você só iria fazer em 2044. Ou seja, muito mais distante. Só que qual é o segredo aqui? É os juros compostos. Essa é a mágica. A gente está falando de 5 anos, mas se a gente falar em 10 anos, nos próximos 10 anos, se a gente falar nos próximos 10 anos, você com 10 mil de investimento numa renda muito boa, investindo em ações, em renda variável, tá? Estou parando aqui com renda variável, não renda fixa. Você teria ali aproximadamente 255 mil em 10 anos. Chegaria a 1 milhão em 2044. Diego, e se fosse na Kairos Funds? Como é que seria? Vamos mudar aqui, botar aqui os 42%. Na Kairos Funds, você teria 1.455.000. Ou seja, você faria o primeiro milhão em 2033, dentro desses próximos 10 anos. E já 1,5 milhão, na verdade, você faria, né? Então, 1,5 milhão você conseguiria fazer nos 10 anos à frente, investindo 10 mil reais. Agora, vamos fazer uma outra simulação, porque 10 mil, vamos cá para nós, é muito pouco, né? A gente, nesse plano aqui, em 10 anos, quando a gente tiver aqui 1.455, a gente está falando de 42%, se a gente dividir por 12, vai dar ali mais ou menos 3,5% ao mês. Todo mundo está comigo? Tá? 42% que a gente faz, 3,5% ao mês, de 1.455 dá quanto? 3,5%. Daria 50 mil. Eita, tá manchado aí. 50.290 e 50.925. Ou seja, você estaria ganhando 50 mil reais por mês sem fazer absolutamente nada. Acredito que a maioria de vocês, né, provavelmente, dependendo, já estaria ali vivendo de renda e no valor talvez da felicidade, né? Iniciando com 10 mil reais, tá? Em 10 anos. Porque aí você continuaria com esse valor e teria esse rendimento todo mês, você sacando esse rendimento, 50 mil por mês, e você tendo ali isso todos os meses, tá? Diego, e se fosse no tradicional? Você teria 12%, que é 255, e você teria o rendimento ali de 1% ao mês. Daria R$ 2.500. R$ 2.550. Olha a diferença, pessoal. R$ 2.550 versus 50 mil reais de rendimento mensal.
é muito absurdo, né? Então, quando a gente fala sobre aposentadoria, antecipar a aposentadoria, é sobre isso. Imagina daqui a 10 anos, 20 anos, você está com R$ 2.055, você botou lá um valor, está investindo todo mês e você está ganhando isso. É um absurdo. Mas é isso que o mercado paga, tá? Por isso que tão poucas pessoas vivem de renda hoje. Porque elas vão no caminho tradicional do banco, que realmente é um caminho que só quem tem um dinheiro muito relevante consegue ter, viver de renda, tá? Com valor realmente justo. Só que se a gente faz um caminho aqui um pouco diferente, primeiro aporte não é 10 mil, vamos supor que você começa com um primeiro aporte de 50 mil. Você começa com 50 mil e você investe só R$ 1.000 a mais por mês. Vamos ver quanto é que dá em 10 anos? Dá 2.788.000. Então, olha como você acelera esse processo. Quando você já tem um aporte inicial maior, você já tem mais que o dobro de resultado. Só porque em vez de investir 10, você investiu 50. No longo prazo, você não alterou nada do teu investimento mensal ali, mas você já antecipou drasticamente o resultado que você iria chegar no primeiro milhão e ter uma escala exponencial de resultado, tá? E aí você vai ver aqui, ó, dos teus aportes, 24% foi do que você aportou e 75% é tudo de juros de performance que a Kairos fez no mercado com o nosso amigo Lincoln operando, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o poder de você ter um bom rendimento de operação. Comparado aqui a 379 mil, que você estaria ganhando por mês ali R$ 3.700. Já no outro caso, se fosse a Kairos, você estaria nesse momento aqui, depois de 10 anos, com 2.788. Isso é uma projeção, tá? Baseado num percentual mais ou menos que a gente faz. Vezes 3,5%, por exemplo, você estaria tendo um rendimento de R$ 97.000. Dá para ver aqui, 97. Tá? Então, assim, 97 comparado com, é, com 20 mil, na verdade, né? Com 20 mil é absurdo a diferença. Então, essa planilha é uma planilha muito boa para você brincar. Diego, eu tenho X de valor, eu quero saber em quanto tempo eu vou ter a minha aposentadoria. E aí você brinca aqui também com um ano, né? Eu quero me aposentar em quanto tempo? Em 10 anos, em 5 anos, né? E aí você vem para cá e você consegue ver. Aí iniciei com 50 mil, você consegue mexer aqui. Fala, Lincoln. Diego, é uma coisa aqui importante, tá, gente, que é bom frisar e deixar isso muito claro para todos vocês e tal que vão começar a investir é o seguinte, né? A gente sabe que é mercado financeiro e quando a gente fala de juros composto, a gente fala de uma escala que chega um momento que vira muito exponencial. Só que qual que é o grande ponto aqui, gente, que vocês precisam entender, tá? Cara, a gente está falando aqui que em pouquíssimo tempo nós teremos muitos clientes, um capital gigantesco de clientes envolvidos. Só que o fato da gente operar por copy trade, eu não vou estar operando milhões de capital, eu vou estar operando somente as nossas contas. Tá? Então, assim, esse cálculo, porque isso é um ponto muito importante que a gente precisa frisar. Porque quando a gente fala de mercado financeiro, por exemplo, eu, Lincoln, no fundo que eu operava alguns milhões. Só que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a gente vai ultrapassar o que eu operava do fundo. Só que qual que é o grande ponto aqui? Eu vou continuar operando o capital que eu já opero, os montantes que eu já opero, entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque para quem já é do mercado, para quem já está envolvido no investimento, às vezes a pessoa pensa, cara, mas eu vou ficar fazendo juros composto e qual que é o limite? Ele vai conseguir operar tudo isso de dinheiro? Ele vai conseguir fazer? Sim, porque eu não vou estar operando o seu capital, eu vou estar operando o nosso capital. E do nosso capital, de forma
proporcional vai estar espelhando na sua conta. Então, para mim, é independente, por exemplo, se eu estiver operando 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. A gente, para mim, quando eu for clicar na minha conta, eu vou estar operando o capital que tiver na minha conta, que já é capital que eu já opero há um bom tempo. E, inclusive, as contas que eu vou operar também serão contas que eu vou fazer juros compostos, só que eu nunca vou operar o capital montante total dos clientes numa conta só. E isso é um ponto que gera uma facilidade muito grande de crescimento, tá? No capital dos clientes, justamente porque o cliente pode colocar o valor que ele quiser. Aquele valor de montante que seja de milhões não vai afetar o meu emocional ou a minha maneira de operar não vai mudar em absolutamente nada. Tá? Então, isso é um ponto importante para deixar frisado aqui, porque quando a gente mostra uma planilha dessa, de juros composto, eu sei que na cabeça das pessoas geram essa dúvida, né? Essa questão de como é que ele vai conseguir gerir tudo isso. Então, assim, a gente vai gerir o nosso capital, que vai espelhar para o seu capital, independente da quantidade de valor que tiver na sua conta. Exatamente. Na verdade, você vai estar copiando isso, né? Que a gente vai fazendo. Por isso que é importante você ter a sua planilha, os seus valores, porque isso, inclusive, vai ser privado seu, né? Então, você vai ter na sua conta e você vai saber quanto você tem ali e quanto vai estar copiando e mais ou menos a performance. Como também a performance não é contínua, né? A gente não sabe quanto vai dar, porque cada mês vai dar uma coisa, é uma projeção, tá? Porque tem mês que vai ser negativo, tem mês que vai ser positivo, mas nessa projeção você consegue visualizar mais ou menos, né? Tem uma, eu gosto sempre de planejar, mas tem algo tangível para saber em que momento eu vou ter um rendimento que vai suprir a minha receita hoje, as minhas contas, as dores de cabeça, porque boleto não para de chegar para ninguém, né? Mas quando você tem uma renda que não depende do teu tempo, da tua hora, e você tem aquilo ali, né, minimamente, variável, mas você tem, isso te dá muito mais segurança, né, qualidade de vida, né, no final do dia. Então, eu queria ver com vocês uma simulação. Quem é que quer fazer aqui uma simulação para a gente poder estruturar aqui, por exemplo, com os valores que vocês queriam aí computar? Quem vem? Fala aqui no chat, porque aí, quem falar primeiro aqui, eu já vou fazer a sua simulação que você pedir. Valor de aporte, quantidade por mês que você vai aportar e em quantos anos você quer ver. A gente pode ver em um ano, pode ver em 5 anos, em 10 anos. Manda aqui no chat que eu vou já começar a fazer. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Eu vou continuar fazendo uma simulação aqui, que eu acho bem interessante, que é qual o valor em um tempo menor? No primeiro ano, Diego, iniciei com 50 mil, tenho R$ 1.000 ali que eu vou aportar no primeiro ano. Uma média que isso é variável, né, que a gente está falando, né? Pode ser isso, pode ser isso aqui só uma estimativa. 42 por mês. Final de um ano, você teria 85. Desses 85, né, naquele rendimento médio que a gente estava falando ali, 3,5% a média, daria 2.990, né? Quase R$ 3.000 por mês, em média, mais ou menos. Tá? Então, basicamente, é só você pegar o valor final que dá aqui na planilha, no resultado, e você dividir esse valor aqui por 12, que dá 3,5. Para você ter uma estimativa mais ou menos, em média, mais ou menos, que pode ter, tá? Tem mês que não vai ter, tem mês que vai ter mais, mas para você ter essa clareza e fazer esse jogo de números aqui.
Então, essa é a ideia dessa projeção que eu queria mostrar para vocês. Aqui também nessa planilha a gente consegue ver dados históricos, né? A gente consegue ver também o banco de dados. Isso aqui é muito interessante, que você vai ver aqui, ó, a cada mês. Então, primeiro mês aqui de maio, você depositou 1.000, com 50 ficou 51 acumulado. Quanto que foi que você fez de juros? Ó, os juros aqui, na verdade, é o rendimento, né, que você teve no primeiro mês. Você teve aqui 1.482, por exemplo, de rendimento no primeiro mês. Aí você deixou lá acumulado. Aí você botou mais 1.000 no outro mês. Já teve 1.500 e pouco. Aí você vai vendo aqui, ó, mês a mês, uma média estimativa, se fosse linear, né? Quanto é que seria que você estaria tendo aqui de resultado, tá? E aí você vai vendo que o rendimento vai aumentando, né? Na coluna de juros. Que é essa daqui, ó. Quanto você vai recebendo aqui por mês, ele iria aumentando ao passar do longo do tempo. Logicamente, se no meio do caminho você fizer um aporte maior, isso aqui já vai aumentar, porque de acordo com o valor de capital que você tem acumulado, né? E também de valor que você vai depositando. Então, se você fizer um depósito maior aqui, logicamente ele já vai aumentar todo o resultado de juros aqui, tá? Primeira coisa que eu ia perguntar, dúvidas? Quem tem dúvidas aqui sobre esse painel aqui de resultados dentro, né, desse planejamento que a gente está fazendo? Dúvidas? Perguntas? Podem fazer. Oi, Diego, boa noite. Boa noite, Luciano. Manda. Então, na verdade não é nem dúvida, né? Até porque ficou bem claro, você explicou aí muito bem, aparentemente bem didático, né? A planilha, não tem muito mistério. Eu tirei até foto aqui, tirei uns prints aqui desses campos que você foi preenchendo, né? Para facilitar aqui quando você enviar para nós aqui o arquivo. E eu achei até interessante essa posição que o Lincoln colocou, né? Com a questão de estar operando capital que ele já opera, né? Que ele já está acostumado, emocionalmente já não afeta ele, né? Pelo profissional que ele é. Por um lado, né, ouvindo aqui atentamente, eu acho que não só a questão do emocional faz diferença também até no próprio retorno, né, na porcentagem, porque acredito que ele, quando operava ali esses fundos de investimento ali de milhões envolvido, eu acho que a rentabilidade que ele buscava talvez fosse até menos do que 5% no mês, né? Até porque a gente sabe que quanto mais dinheiro envolvido, menos a gente se expõe, né? Então, ele ainda operando essa conta aí de 200K, que normalmente ele opera, ele se sente, né, meramente confortável para buscar, né, com folga esses 5% aí, né, no mês, para a gente ter mais ou menos essa média aí de 60% ao ano, coisa que dificilmente acredito que ele faria se tivesse aí com alguns milhões sobre sua custódia, né? Então, acho que não só no emocional, né, que ele já está mais do que blindado quanto a isso, essa questão da rentabilidade também vai nos favorecer muito, né? Porque a gente buscar os 5 mensal, uma média de 60 no ano, talvez não conseguiríamos isso se fosse um capital único, né? Que a porcentagem seria menor, consequentemente, nós também estaríamos ali obtendo essa porcentagem menor nas nossas contas, né? De acordo com o valor que cada um tivesse investido. Então, era mais essa observação também, porque acredito que o Lincoln deve concordar comigo aí, porque, como profissional, né? Ele entende muito melhor do que eu em relação a isso. Não, perfeito. Inclusive, essa posição foi muito boa, porque assim, qual que é a grande questão aqui, né? Uma coisa é eu arriscar, por exemplo, 1% de um capital de 200, 300, 400 mil dólares. Outra coisa é eu arriscar 1% de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de dólares por operação. Isso desgasta muito mais. Quando eu trabalhava no fundo, a responsabilidade era gigantesca, porque cada clique que eu fazia de operação era um montante muito maior, né? De alguns milhões de dólares ali. Então, assim, a responsabilidade era gigantesca, né? E o peso também da operação acaba sendo muito maior. Então, esse ponto do copy trade foi um ponto que isso também a gente levou em consideração quando nós tomamos a decisão de fazer o fundo, né? Aqui, o copy trade, justamente. Porque a gente tinha duas opções quando a gente montou. A primeira opção era fazer um fundo mesmo, onde a pessoa colocava o dinheiro na conta da corretora e eu operava o capital de todo mundo junto, só que aí o dinheiro saía da conta do cliente e ia para a corretora numa conta que é a conta mãe, né, Conta fã.
que é a conta PAN, exatamente isso. Essa era uma opção. Só que o ponto da conta PAN ou conta MAN, né, tem as duas formas de trabalhar, era justamente esse: o saldo saía da conta do cliente e eu operava uma conta principal. Então, se tivesse 10 milhões de dólares, eu operava os 10 milhões. Se tivesse 50 milhões de dólares, eu operava os 50 milhões. Já o copy trade não. O copy trade eu opero as contas mães. Então, o que acontece? Eu tenho uma conta principal que vai espelhar para as duas contas de copy, que uma conta vai ser a conta normal e a outra vai ser um pouco mais arrojada, né? E aí os clientes vão colocar o capital em qual conta do copy que eles quiserem colocar, o que vocês quiserem colocar. Como a gente falou ontem, né? Bota lá, não coloca tudo no arrojado. Bota 70-30, 80-20, 60-40, mas não bota tudo no arrojado, né? Então, assim, aqui o cálculo é sobre o conservador. Então, assim, é sobre o normal. Então, o arrojado ainda é o dobro, né? Então, assim, a velocidade ela vai acabar sendo muito maior. Só que qual que é o grande ponto? É exatamente isso que você falou. O fato de eu já trabalhar com as minhas contas de capital próprio já há um tempo, já estou acostumado. Por exemplo, janeiro, 30%. Cara, com capital de 20 milhões, dificilmente você vai conseguir ficar buscando 30% ao mês. É muito difícil. Exato. Tipo assim, o risco é muito grande, a exposição é muito grande, e não só em relação ao percentual, porque o percentual é o mesmo, mas o valor financeiro já muda. Então, nesse formato que a gente desenvolveu, justamente do COP, que a gente decidiu fazer, além da tranquilidade de operar, o cliente tem muito mais liberdade, né? Tem muito mais liberdade para fazer o que ele quiser ali, na hora que ele quiser, a movimentação que ele quiser, bota o quanto ele quer, tira o quanto ele quer, a hora que ele quer. Então, assim, isso traz uma segurança muito maior, né? Não só para a gente, mas para os clientes também. E isso é um ponto aí que você falou que é bem interessante. Eu tenho algumas contas de capital próprio, né? E todas as contas dos valores que eu já trabalho, eu já estou muito acostumado, faço isso todos os dias. Então, basicamente, o que eu faço hoje não vai mudar em absolutamente nada. Vão ser as mesmas operações, os mesmos padrões, a mesma gestão. A única coisa é que vai se espelhar para a conta do cliente. Então, assim, é muito mais tranquilo em todos os âmbitos, né? Exatamente. E aí a Manuela também perguntou aqui, ó. Não sei se você comentou, mas nesses valores, o que você mostrou na planilha já está descontado o valor de vocês, ou seja, da Federal Funds? Sim, Manuela. Inclusive, quando eu perguntei ao Lincoln, né, qual é o valor mais ou menos médio que nós fazemos de performance, né, que a gente faz, né, que ele já está acostumado a fazer. Aí ele falou 60%. Então, quando ele falou 60%, o que eu fiz? Eu multipliquei 60% vezes 70%, né? 70% dos 60. E aí ficou 42, tá? Então, esse valor aqui é único exclusivamente da parte de vocês, do cliente. Apesar de que Meu agora, nesse sócio momento, já tá está louco, até nisso 60, ele né? pensa. É, lógico, lógico. É porque se eu tivesse na posição de você, eu já queria esse valor final, né? Não queria o valor total, eu queria o valor que fica para mim, né, no final do dia, né? Então, isso aí é importante. De nada, Manuela. Então, já está calculado já assim, tá? Uma coisa que o Lincoln falou, e eu acho que passou talvez batido um pouco para vocês ontem, é exatamente isso dos dois modelos. A gente vai ter dois modelos de operação. Vai ter o modelo Kairos Funds normal e o modelo Kairos Funds X, né? X. Então, no modelo Kairos Funds X, a gente vai ter. Cadê isso? Voltar. Desligado, saiu. Vocês estão vendo a planilha aí? Agora, voltei. Beleza. Eu tinha várias abas.
Tá, o que eu estava falando? Que a gente vai ter duas estratégias. A estratégia tradicional, Kairos Funds, que a gente está falando desse, que uma média, né, baseada no histórico, 42% ia ficar para o cliente. E vai ter outra estratégia Kairos Funds XX, que vocês vão ver lá. O que é essa? Nada mais é do que duplicar o resultado do que tiver na Kairos Funds tradicional. Ou seja, se fizer nesse mês 5% na normal, na Kairos Funds X vai fazer 10%. Se fizer 5 negativo também aqui, vai fazer 10 negativo aqui, né? Vai duplicar, tá? Então ela é mais arriscada, tá? Porém, ao mesmo tempo que é mais arriscada, baseada no histórico, ela também busca um resultado maior. Ou seja, se a pessoa tiver aqui 50 mil reais aplicado, todo mês ela aportar 1.000, né, em 5 anos, ela teria aqui um resultado de 454, né, em 5 anos. Se ela alocar 50 mil, os mesmos 50 mil, ser os mesmos 1.000 por mês, só que na estratégia Kairos Funds X, que seria o dobro disso aqui, iria para 84, ela teria 1.450.000. Então, assim, o que a gente sugere? Diego, então vamos botar tudo aqui, né? Lincoln, tu vai falar alguma coisa, não? O que a gente fala? Então vamos botar tudo aqui, né? E eu falo, vamos distribuir, né? Bota uma parte lá na Kairos mais conservadora e bota uma parte aqui, né? Eu botaria, sei lá, 70% na parte mais conservadora e 30% na mais arriscada, por exemplo. Faz esse mix, certo? Bota um valor menor na mais arriscada. Principalmente se você está iniciando, você não está acostumado a volatilidade, né? A, a, a acompanhar isso. Então, tem isso. Ao passar do tempo, você vai se sentir confortável, você pode ir até aumentando, né? De uma para outra, de uma para outra. E aí você vai moderando. Mas eu sugiro fortemente para quem não está experiente, assim, acostumado com volatilidade, cara, coloca o valor menor para os cambiais como algo que vai alavancar teu resultado, mas um risco menor, e deixa a maior parte ali no conservador que já entrega um excelente resultado. Tá? Como o Lincoln falou, né? Ele falou, cara, vai ter gente que vai querer custar já de cara, mas isso aqui é o que a gente sugere. E, Luciano, tu vai falar alguma coisa aí? Pode falar, tá? Luciano, vocês estão falando e eu não estou ouvindo ou... E aí eu perco 6 mil e poucos dólares. Ah, Isso aí tá. tem um potencial. Luciano? Nosso superaluno Luiz ganhou um ingresso para ver os 3 dias de Fórmula 1 em Mônaco, no VIP da Bybit. Olha aí. Estão me ouvindo agora? Luciano tá me ouvindo? Lincoln tá me ouvindo? Lincoln? Alô, não tô ouvindo vocês. Tu tá me ouvindo, Lincoln? Fala aí alguma coisa. Não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair aqui. Deixa eu ver o áudio aqui.
Ok. Oi, fala agora. Tá ouvindo não? Você não tá me ouvindo? Oi, tô Agora, ouvindo. Você tá me ouvindo? agora sim. Beleza. Show. Deixa o Luciano falar que ele tava tirando uma dúvida. Pode falar, Luciano. Então, é só com relação na corretora, como é que isso vai funcionar? Que uma vez que a gente abriu a conta, provavelmente essa conta vai ser linkada ao COP. E para fazer essa divisão de capital, né, a gente vai ter que abrir uma subconta, uma outra conta. Como é que funcionaria isso? Não, quando você faz o seu cadastro tudo certinho, o que acontece? Fez o cadastro, validou, aí a gente vai te mandar os dois links dos dois copies. Então, basicamente, você vai autorizar os dois copies que a gente vai te mandar. Como que você vai acessar isso? A gente mostra para vocês depois, para cada um, tá? Mas basicamente no link que a gente colocar ali, você vai clicar no link que a gente enviar de cada copy, e aí você vai dar um OK e vai fazer um login. O login que você vai fazer nesse link, você vai receber um e-mail, tá? Assim que você abriu a sua conta, você provavelmente recebeu um e-mail de conta live. Aí é uma conta live com uma senha. É esse login da conta do MetaTrader e uma senha que você recebe no seu e-mail, que você vai linkar, vai logar no login dos copy trade. Entendeu? E aí você vai montar, aí você vai autorizar os dois copy trades, e aí você só vai colocar internamente dentro da corretora para qual copy trade você quer colocar o valor do capital. Ah, tá, entendi. Beleza. A gente vai É alocar o bem capital de acordo com o COP selecionado. Entendi. isso, exatamente. Show. E Aí outra vocês já vão coisa, saber. com relação a gente vai trabalhar com o MT5, né? As operações serão feitas no MT5. Isso. A gente pode baixar a plataforma, tanto no computador, ou quiser acompanhar isso pelo o MT5, porque a gente falou muito antes de transparência e tudo, você deixou isso muito claro. É claro que a gente tem plena confiança, né, sobre todas as operações, não tem nem que discutir que você, né, o teu profissionalismo fala por si só. Mas a intenção do COP é justamente para aquelas pessoas que às vezes não têm aquele tempo de ficar na frente da tela ou qualquer coisa do tipo. E às vezes pelo celular ali no MT5 a gente deve ter ali provavelmente acesso às operações que estão sendo realizadas no caso, né? Sim, senhor. Com certeza, vai poder acessar normal. Eu só Tá peço que show. você não abra operações extras, né? Porque pode atrapalhar, por exemplo, as suas operações mesmo, o seu resultado. Só toma cuidado com isso, né? Não, De fica tranquilo. você linkar, você logar a conta no MetaTrader ali e talvez você abrir uma operação sem querer pelo celular, enfim, mas você vai poder acessar normal. Isso daí, Não, sem não. dúvida. Além das operações que vão estar no MetaTrader, tá? Você também vai ter acesso todos os dias ali, pelo menos uma vez por semana, a corretora manda o relatório de todas as operações enviadas também. Não, tranquilo, tranquilo. Quanto a isso, pode ficar despreocupado, porque a intenção do Show. COP é justamente essa, né? Se fosse para. Eu até cheguei a trocar uma ideia com o César lá, cara. Tava na marca do pênalti para ser seu aluno na sala ao vivo, mas o COP agora veio bem a calhar e a gente que tem outra atividade, tem aqui a correria do dia a dia. Então, esse COP vai, de fato, suprir essa necessidade, né? E quando puder estar lá na sala ao vivo contigo, vai ser sempre um prazer, obviamente. Mas é mais para efeito mesmo de aprendizado e tudo, e depois pôr na prática numa outra situação, mas a relação ao COP já deixa aqui assumido o meu comprometimento de não alterar nada. Perfeito, ótimo, porque assim, o COP justamente foi por conta disso, né? Muita gente que me acompanha e tal, já vinham muito me pedindo, inclusive muita galera que já é do mercado que nem entrou nas calls, justamente porque os caras só querem colocar o dinheiro lá porque eles já conhecem como é que funciona, manda o link, o cara cadastra, bota o dinheiro e já era. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tomou a decisão justamente porque a galera tava pedindo muito, e a gente sabe que tem muita gente que não tem tempo, cara. Não tem tempo, não tem aptidão, não tem emocional. Tem um monte de gente que fala pra mim, Lincoln, já fui do mercado e, mano, eu não tenho emocional para operar. Não adianta. Eu posso estudar, posso tentar, mas o meu emocional me pega. Cara, não tem jeito. Tem pessoas que não vão conseguir operar realmente. Entende? Então, a gente está aqui para isso, justamente, para sanar essa dor também da galera que não tem tempo, ou não quer, não tem aptidão, não tem essa vontade de fazer. E tá tudo bem, ué, tá tudo certo. Aí fica como renda passiva. Tá certo. Obrigado, Lico, aí, tá? Pelo apoio, o Diego também. Nada. Tamo junto, tamo junto. Depois eu vou mandar Valemos. mais dicas de Dubai para você lá. Boa, manda pra mim. Aí é top. Esse Dubai ainda. Vamos lá, quem mais? Manuela já
Quem aqui ainda não fez o cadastro? O Luciano acho que já fez, já passou tudo lá, porque ele falou comigo e tal. Quem aqui ainda não fez e está com dúvida? Quer fazer? Como elas, Fernanda. Eu fiz e a dúvida era só aquela mesmo, com relação a marcar lá a conta da Kairos Found, né? E depois a alavancagem, que você já respondeu que seria 100. Da minha parte era só essa pendência, o de resto tá tudo certo. Manuel e Fernanda, tudo ok? Vocês também? Então tá. Pessoal, se vocês precisarem, contem com a gente. Vamos estar juntos. A Manuela falou que eu vou ter que reenviar a foto do documento. Eu ainda não fiz o cadastro. Fernanda, eu vou fazer o seguinte. Fala comigo no WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui para você falar comigo. E aí eu vou te passar o contato, na verdade, do nosso gerente VIP da FX Global, tá? 81DDD 99813 2000. O contato está aqui, pessoal. Você pode mandar um WhatsApp e aí eu vou encaminhar você para o nosso gerente VIP, que ele vai te auxiliar em todo o passo a passo para poder fazer o cadastro lá. Tá tudo certinho. Manuela também, se você quiser, me chama ali, fala comigo. Eu também te conecto lá com o Joaquim. O cara é excepcional. Você vai ser tratado como cliente premium nosso, tá? E ele vai te dar todo o suporte para vocês fazerem todo o processo lá na corretora, tá bom? Amanhã mesmo, eu já vou falar de vocês para ele. Me chamem, né? Aí eu mando o contato, falo de vocês, ele já chama ali, vocês já fazem a integração, fazem a validação da documentação e aí sim vocês conseguem subir lá o valor para vocês iniciarem o COP, tá? Lincoln, já está conectado ou não? Vai começar, já está rolando, né? Oi? Amanhã, quem já fizer, já consegue acompanhar, copiar as operações? Sim, Sim, o copo já tá ligado. show de bola. Então tá, galera, quem conseguir amanhã, a partir de amanhã em diante, já consegue copiar todas as operações, já ter os Isso. resultados Eu que a gente começo tem. a operar a partir das 10h30 do horário de Brasília, tá? Então, se vocês conseguirem colocar dinheiro antes, linkar tudo, amanhã mesmo já vai ter operação. Maravilha, então. Como prometido, gravando aí 1 hora, 19 horas, finalizamos aqui nossa call. A ideia era realmente passar essa ideia de projeção. Quem quiser planilha, me chama lá também no privado, eu vou mandar a planilha ali para vocês, tá? Quem já tem meu contato, me chama, eu vou mandar a planilha para vocês, para a gente poder avançar aí, vocês fazerem as suas projeções, tá bom? Bem simples ali, vocês viram como é que funciona, e eu vou mandando para vocês. Combinado? E é isso. Maravilha. Vamos viver de renda, galera. A gente está bem empolgado aqui, bem Bora. feliz de poder compartilhar isso com vocês, né, Lincoln? Muito, 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 muito feliz e vai ser um puta projeto, galera. Preparem-se que o negócio vai dar muito bom. Vai ser bom demais. E é isso, galera. Boa noite, fiquem com Deus. E aí, a gente se faz. Qualquer coisa, manda lá no WhatsApp que eu mando para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Diego, Lico. Boa noite. Fiquem com Deus também. Um abraço. Valeu, Oi, tchau, Luciano. Um tchau. abraço.